Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 4, alguns versículos. O Espírito Santo tem trabalhado para nos mostrar a importância da fé que Ele tem nos comunicado. E o que esta fé precisa fazer em nós. E como é sério se abrirmos mão da nossa fé. João 19, a partir do 4. Amém? Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vos trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos, a roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucificai, crucificai. E disseram os pilhados: tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. E responderam os judeus: nós não temos uma lei, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, ainda mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta e disse-lhe: pois Pilatos, não falas a mim? Não sabes que tem poder para te crucificar e tem poder para te soltar? E respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Repete comigo: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Listrópolis, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucificam. E disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei. E responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregam-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Você pode se sentar. Existem alguns mitos dentro da igreja cristã e que precisa cair. Mitos, sofismas, o que é o mito? O mito é algo que aponta para algo maior, mas ele não é consistente. É mito, é lendário. O mito, ele traz uma esperança que é vã. Ele traz uma certeza que não tem firmeza. Paulo usou uma palavra semelhante para falar sobre guerra espiritual, e ele usou a palavra sofisma. E o que é um sofisma? É um entendimento, é algo onde uma pessoa ancora uma certeza, ela se arrisca, pensa ter uma firmeza, mas é mentira. Então hoje eu quero falar de alguns mitos a respeito da nossa salvação. Nós sabemos que a nossa salvação, ela não foi alcançada por nós, ela foi nos entregue pelo Senhor Jesus. Nós estávamos tão perdidos
que nem teríamos capacidade de saber que perdidos estávamos. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, escolheu por amor dele mesmo nos amar e nos encontrar com a salvação. Então eu queria que você entendesse que você não foi salvo porque você decidiu ou quis ou participou da sua salvação. Deus enxergou a minha necessidade de salvação, providenciou, fez chegar até mim, me deu capacidade de entender para que eu pudesse receber ou não. Acontece que no meio cristão desenvolveu-se algumas certezas. A primeira, uma vez salvo, salvo para sempre. Como se a salvação fosse um ato único, estabelecido num momento único e não participasse da dinâmica da vida do salvo. Isso precisa ser entendido. A única pessoa que é salva e vai para o céu é aquela que não se levanta mais da cama. A que se levanta da cama precisa se levantar salvo e ela precisa viver como salvo. Porque se ela não viver como salvo, ela não mantém nela aquela salvação. Pastora Cris, mas e a fé? Hoje eu quero falar sobre a fé. Qual a participação? Se eu perco a salvação, mas e a fé? E se eu perco a fé, mas e a graça? Então a gente vai tentar linkar essas três vertentes: salvação, fé e graça. Então a gente precisa entender que nós fomos livres da morte eterna, sendo livres do pecado. A morte eterna, ela é a recompensa do pecado. Você entendeu isso? Pastora, eu fui salva por quê? Para não ser controlada, capturada, escravizada e refém do pecado. Por que eu sou salvo? O pecado, ele não pode iluminar a maneira que eu penso. Os pensamentos que eu tenho não são só meus. Eu recebi a salvação de Deus. Essa salvação coloca o pensamento de Deus junto com o meu pensamento. E eu desenvolvo uma lógica junto com a lógica de Deus. Salvo. Pensa diferente, entende diferente, entende os desdobramentos do pecado no mundo, em si, no povo e diante de Deus. Outro mito cristão, sofisma: não tem pecadinho e nem pecadão. Já ouviu isso? Porque pecado é tudo igual. Mentira. A gente precisa entender que a obra da cruz, ela aponta para duas vertentes. A primeira, o primeiro ponto da minha salvação: eu e Deus, é a haste vertical da cruz. Tem a ver com o relacionamento entre o ser humano e Deus. Entre o ser humano e Deus, para a salvação, não tem como medir pecado. Não tem como se avaliar pecadinho ou pecadão. Por quê? Todos pecaram. E o pecado, o que é o pecado? É o desapego de Deus. Uma alma corrompida pelo pecado é uma alma que não ama Deus como deveria amar. É uma alma que aceita viver sem a presença de Deus. Por isso não tem medição para pecado. Essa é a ideia, é a revelação que a Bíblia nos traz quando ela trata que o pecado não tem tamanho. Mas quando o pecado tem a ver com a minha escolha de ação,
ele tem tamanho. E ele tem consequências diferentes. E como você sabe, o pecado, quando eu abro a porta para o pecado, eu abro a porta para alteração do meu ser. O pecado, ele tira o meu temor. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela disse assim: pastor, eu estou horrorizada. Eu falei: por quê? Eu tenho uma vizinha que é cristã há 15 anos e tem filhos e uma menina adolescente, e é da igreja, e roupa da igreja, cabelo da igreja, vida restrita. De uma hora para outra, a filha se declarou lésbica, a mãe se declarou lésbica e a mãe tomou a namorada da filha. É minha amiga. Eu fui conversar com ela, não é a mesma pessoa, pastora Cris. É uma outra pessoa. Aí eu vou explicar para ela o que acontece. Porque quando a pessoa toma uma decisão deliberada em direção ao pecado, a Bíblia diz que Deus entrega àquela pessoa a escolha dela. Então não resta mais volta. É um perigo existencial, é um perigo espiritual que a pessoa corre quando ela escolhe pecar deliberadamente. A pessoa muda, e não são todos que conseguem retroceder. Então, aqui, João está trazendo uma cena já do final do julgamento de Jesus. Então, eu nem vou falar sobre a visão judiciária, né, legal do julgamento de Jesus, que as pessoas da área do direito falam que não foi um julgamento de espécie nenhuma. O que tinha autoridade maior não tinha prova, não tinha circunstância, não tinha argumento, nem queria crucificar e foi coagido. A gente não vai mexer com isso. Então, o que acontece? Jesus é preso, traído por Judas, capturado pelos soldados, levado até o sinédrio. Primeira sessão de interrogatório, sem advogado, espancamento, pena à revelia, sem nenhuma prova. E depois de muito machucado, massacrado, sangrando, é levado na presença do Pilatos, porque o sinédrio não tinha autoridade para crucificá-lo, precisava do aval final do Pilatos. Quando eles chegam com Jesus até Pilatos, para que Pilatos pudesse julgar, eles apontam para o Pilatos qual seria o crime de Jesus. E ele diz assim: este homem, coloca lá para mim, Josué, eu acho que é o versículo 6, é o 7, deixa eu ver. Olha o que. Deixa eu ler a parte do 6, José, por favor. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos: tomai vós crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo esta palavra, mais atemorizado ficou. O que é que mostra? O Pilatos já estava com medo de julgar Jesus. Quando ele descobriu qual era o crime que Jesus tinha cometido, que Jesus estava dizendo que ele não era um ser humano, que ele era um filho de Deus, que ele tinha a autoridade de Deus, que repousava sobre ele uma autoridade suprema, a Bíblia fala que o Pilatos ficou com mais medo ainda. A resposta de Pilatos: e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tem poder para crucificar e tem poder para te soltar? Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ele confirmou sua identidade ou não? Ele disse:
eu estou aqui por permissão de Deus, eu não estou aqui por causa de homem nenhum, eu não estou preso por causa de nenhuma autoridade. Quem me trouxe até aqui está cometendo, você, Pilatos, está cometendo um pecado? Eu acho tão interessante João ter registrado essa fala do Senhor Jesus. Você está cometendo um pecado? Porque muitas pessoas acham que Pilatos, ele se encaixa quando o apóstolo Paulo fala dos filhos da perdição, dos vasos para a desonra, como se ele tivesse nascido para crucificar Jesus e ele não tivesse opção nenhuma a não ser cometer esse erro. Isso não é verdade. A gente precisa entender a presciência de Deus. Deus, na sua presciência, ele sabia que Pilatos não se renderia à sua autoridade. Pilatos não escolheria amá-lo em primeiro lugar. Pilatos não abriria mão de fazer a sua vontade para fazer a dele, mesmo tendo o poder de estar face a face com o Salvador. Mas Jesus, quando comunica para ele que ele está cometendo um pecado, deu ao Pilatos a opção de escolher crucificá-lo ou não. A gente precisa entender que quando uma pessoa, que o medidor de sentença contra o pecado tem a ver com o nível de consciência que a pessoa tem do pecado que está cometendo. Por que Jesus disse que quem trouxe eles até Pilatos cometia um pecado maior? Quem é que tinha levado ele até Pilatos? Em primeira instância, Judas Iscariotes, o grande traidor. Em segunda instância, o Sinédrio, os fariseus. Em terceira instância, o povo. Todos eles tinham conhecimento da profecia que se viria o Messias ou não. Todos eles viram que aquele Messias reproduzia todos os milagres que todos os profetas que vieram antes dele produziram 1000 vezes mais ou não. Todos eles. Sabe o que é que registra o livro de Atos? E o final dos evangelhos? Que se todos os milagres de Jesus fossem ser catalogados no livro, não haveria livros na terra que comportasse o registro de todos os milagres. Tudo que fez Elias, Moisés, Eliseu, ele fez todos os dias em abundância. Milagres propriamente do Messias, que já foram prescritos pelo profeta Isaías, que é abrir vista de cego, ressuscitar morto, expulsar endemoniados. Isso Jesus fazia todos os dias. Eles sabiam que eles estavam diante da face do próprio Deus. Por que não quiseram se render a Deus? Porque não quiseram abrir mão do seu desejo. Porque não quiseram enfrentar a si mesmo. Porque não quiseram enxergar a sua real condição. Porque não quiseram viver uma vida de obediência. Você sabe que tem muito cristão que fala assim: pastora, eu não vou muito ao culto porque eu não quero saber muito, porque eu não estou preparado para saber, porque eu não quero mudar. E eu tenho consciência que se eu souber e eu não mudar, a minha condição é pior do que, o meu castigo é pior do que se eu soubesse. Aí eu digo, é verdade. Só se você não quiser obedecer. Significa que cada reunião que a gente faz, cada sermão que é pregado nesse altar, cada milagre que o Senhor faz aqui nessa igreja, cada unção que desce, te torna você mais consciente e mais responsável por saber que está diante de um Deus que é vivo. Lá no Carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 29, o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos quais
E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, espera aí. Eu preciso entender que existe uma predestinação, mas para a salvação. Pastora Cris, o que é uma predestinação para a salvação? Todo aquele que recebe a palavra e aceita no coração tem o poder de se tornar filho de Deus, porque a ação da graça continua sobre ele, ajudando nas suas fraquezas, para que se aperfeiçoe até que chegue a imagem de Cristo. Pastora, existe predestinação para a pessoa ir para o inferno? Não. Existe a pessoa ir para o céu só porque um dia levantou a mão para aceitar o Senhor Jesus? Não. Existe uma interação que tem que haver entre o salvo e a fé recebida. Fala, pastora, mas espera aí, uma salvação que é recebida pela fé, você sabe que a fé vem de Deus, ela vai ser perdida por causa de um comportamento, meu irmão? Não parece assim uma coisa desproporcional? Não faz lógica para muita gente? Fala, pastora, eu recebi, foi pela fé, cara, Deus me iluminou. Agora, o comportamento que é meu, eu ainda tenho um inconsciente, segundo Freud, eu ainda não sei de mim, eu tenho fraquezas, eu tenho trauma. Não é assim. A fé que te comunica uma revelação, o seu comportamento tem que ser o produto dela. Não é fé e comportamento. É um comportamento que tem que mudar a origem. Este movimento, quem faz sou eu. Esse movimento não é Deus quem faz em mim. Esse movimento é uma escolha minha. Mas, pastora, o ponto é, pode uma pessoa que já foi salva, de fato perder a salvação? Como pode, pastora, uma pessoa pagar pelos pecados à medida de nível de pecado que ela cometeu? Jesus Cristo falando sobre uma parábola, os dois servos, um foi açoitado porque recebeu o benefício e não teve a misericórdia, e o outro foi açoitado porque não conhecia a misericórdia. E ele disse para os dois que os dois seriam castigados, mas ele disse que o que conhecia receberia um castigo maior. Eu queria que você começasse a pensar, porque às vezes a pessoa olha para a vida dela, achando que a vida dela não caminha, os sonhos não acontecem, a coisa não muda, porque o demônio, porque a inveja, porque a maldição hereditária, mas pode ser você. Pode ser você traçando para você mesmo uma vida de punição. A gente não pode, não há um espaço na Bíblia para que a pessoa ela venha conhecer e ela não venha corresponder. Deixa eu ler esse texto que eu acabei de citar, está lá em Lucas 12. Deixa eu ler a partir do verso 47 e 48, acho que vale a pena. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Quem é o servo que não se aprontou? Fala, o crente. Que foi salvo. Que entendeu a fé. E não obedeceu. Está claro isso? Agora vamos ver o outro. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite. Ele não conhecia a palavra. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito também se lhe pedirá. Isso coloca na minha mão a responsabilidade da fé
que me é entregue. O valor que tem a salvação que me foi entregue. Hebreus capítulo 10, dos versos 35 ao 39, o autor da carta aos Hebreus, ele faz um apelo para a igreja sobre o perigo de retroceder na fé. Você que talvez esteja brincando com o pecado, talvez você esteja correndo o maior perigo da sua vida. De verdade. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Fala assim: confiança é fé. Confiança é fé. Então, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Espera aí, a gente já pregou só sobre galardão. Você não recebe galardão por fazer o que tem que fazer. Você recebe galardão quando faz o que Deus te manda fazer. Isso já é um ponto conhecido. Ou não? Vocês não gravaram? Galardão não é dado para quem faz. Pastora, eu faço o que eu tenho que fazer. Obrigação. Recompensa. Galardão, Deus te mandou fazer. É o destino eterno. O destino ligado à essência que você foi criado antes do pecado, que é te comunicado através da salvação por meio da fé, através da graça. Quando você faz isso, você acumula tesouro do céu. Claro isso? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Como que eu rejeito a minha fé? Aceitando os sentimentos que conflitam com o entendimento da fé. O cristão precisa aprender a argumentar com o que sente. Por que nós temos uma era de crente em cima da cama com depressão? Não quero discutir o caráter patológico da depressão, mas as pessoas não querem ter o trabalho de avaliar o que sente, porque são extremamente mimadas e acreditam, sem dúvida nenhuma, que não conseguem viver sem o que querem na hora. Você foi salvo. Aí vem o sentimento que você não é nada. Aí você dá espaço, você maltrata as pessoas, você faz pirraça com Deus. Você que não, peraí. Como eu não valo nada? Quem é que estabeleceu o meu valor? A palavra diz que eu fui comprado por preço caro. A mesma moeda que tirou a rebelião do céu e restaurou o céu, foi usada para me restaurar. Eu tenho que aceitar. Porque quando eu não aceito o que a salvação me diz, é porque eu não estou aceitando Deus que está me dizendo. Apego à presença de Deus. A igreja precisa se apegar ao Senhor com amor. Porque o amor é o único vínculo que não se quebra. Quando eu estava internada, conseguindo ficar mais normal, eu disse assim: Senhor, não entendi porque que eu vim parar aqui, mas eu estou entendendo menos porque que eu estou aqui. Porque se o Senhor puder me responder. E Ele me deu uma resposta que marcou a minha alma, eu nunca mais vou esquecer. O Senhor fala muito comigo através de um pedaço de música, né? E Ele me trouxe na mente uma música que eu nem canto muito. Diz assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Sabe o que quer dizer isso? Qual é o amor que fala mais alto dentro de vocês? O quanto você permitiu o amor que Ele te ama te afetar? O quanto você permitiu?
porque o amor dele por mim e por você ele foi perfeito. Efetuou a nossa salvação. Agora, por que eu não quero ele? Por que eu não quero me sacrificar? Por que eu não quero me encolher? Por que eu não quero me ver? Por que eu não quero me enfrentar? Por que eu não quero lutar com a fé que Ele me deu para me chegar aonde Ele precisa que eu chegue? Agora sim, Hebreus 10, 35, 36. Por quê? Necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa que é essa? Salvação. Quando você alcança de fato a promessa? Depois de haveres feito a vontade de Deus. Dá para dizer que levantou a mão, foi salvo e não tem que fazer nada? A gente tem que entender o que é que me coloca dentro do jogo. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Não tem mais dúvida. Amo. E o que ele diz? Vive do jeito que você quer. Foi isso? Não. Apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção quando for matar você. Para você não fugir. Para você não me negar. Você está dentro, mas você vai ter que apacentar e vai ter que morrer como se deve. Como assim? A pessoa precisa de fé para entrar e não precisa de fé para ficar? Ela precisa de fé para entrar, mas ela não precisa de fé para chegar até o final? 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. Pedro falando com a igreja. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, tem dúvida que está falando de quem foi salvo? Não. Precisa de uma explanação profunda? Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, fala assim comigo, eu escapei. Olha só, o mundo não te engana, você tem uma revelação superior ao do mundo. Você vê tudo que o mundo mostra, o mundo não sabe de onde você enxerga. Deu para entender isso? Ficou claro isso? Tá. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro. Vou ler de novo. Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Qual é o primeiro estado de quem não é salvo? Perdido. Qual é voltar ao estado pior do que perdido? No mínimo, perdido e meio. Mas como Deus não trabalha com fração, Ele gosta de 7, que quer dizer pleno, plenamente perdido. Não dá para brincar com a vida. Em carta de Paulo aos Filipenses, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação. O que é desenvolver? O Ezequias foi salvo. Entendeu? Falta conhecer um monte de coisa. Tudo aquilo que ele for conhecendo no dia a dia, ele vai colocando em prática. Aí as pessoas vão falar assim, mas eu acho que está acontecendo alguma coisa errada com ele. Ezequias está ficando doido. Peraí, Ezequias está tomando prejuízo, está ficando quieto? Ele sabe pelo que briga, pelo que não briga. Ele tem uma direção que é acima da situação que ele está vivendo.
Ele tem um Deus, ele tem uma palavra, ele tem uma igreja, ele tem intercessões, ele tem um amparo, ele tem respostas, porque Deus é um Deus que nos dá resposta. A gente não pode retroceder deliberadamente. A carta aos Hebreus, o meu justo viverá pela fé. Espera aí. Então, pastora, já que eu fui salvo, eu posso fazer o que a fé não me manda fazer? Eu fui salvo. Então, eu posso viver com o comportamento, a padronagem, o entendimento do pecado que não salvo vive. Eu já preguei aqui sobre consequências de pecado no contexto de pecado sexual, para trabalhar com maldição. A fornicação, ela é um pecado com um grau. O adultério é um pecado com outro grau. O homossexualismo, um pecado em outro grau. Agora, o incesto é um pecado com grau máximo. Olha para as consequências. Vocês conhecem a história da descendência de Ló? Gigantes, deformação física, genética e espiritual, e que na sua maioria irrecuperável. Pastor, o que é incesto? É o pai com a filha, irmão com irmão, cunhado, sogro. Você sabia que a legislação brasileira, ao declarar o casal divorciado, ela não declara que se torna ex-sogro e ex-sogra? Curiosidade do judiciário. Porque, para que na lei não se encontre respaldo para que uma sogra venha casar com o genro, para que o sogro venha casar com a nora. Pastora, quais são as consequências concretas? Quais as portas de acesso demoníaco, fracasso e morte que o incesto abre sobre uma pessoa? Pessoas que têm filho fora do casamento. Já fiz várias quebras de maldição. O livro de Deuteronômio é muito claro. Que o bastardo não subsistirá, grava isso, o bastardo não subsistirá na congregação dos santos. Pastor, então o texto está falando que Deus não aceita o bastardo? Não. Está falando que o bastardo, ele tem uma abertura para receber um nível de engano que ele geralmente não vai conseguir aceitar a Deus. Pastor, eu tenho um filho bastardo e eu sou um filho bastardo. Você precisa pegar a arma que te foi entregue. Quais são as armas que o Paulo falou espirituais que nós temos? Fala comigo, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Fala assim, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Então você tem que pegar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, levar aquele pecado em confissão, rejeitar ele, usar aquela arma, se apropriar da dissolução da força daquele pecado sobre você e não aceitar na sua mente o desânimo em relação a Deus, em relação à igreja, ao irmão, a desconfiança de família, de pessoas, e dizer, eu fui liberto disso e eu vou viver em amor. Essa parte é da igreja. Essa parte, ela é do salvo. E para finalizar, Hebreus, no capítulo de número 10, deixa eu ver se é 10. Não, coloca para mim primeiro, 1 Coríntios 15, Josué, 1 e 2. Assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. E se o retivertes,
tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Se você não reter aquilo que você recebeu, você creu? Creu. A Bíblia está negando a fé? Não. Ela está dizendo que a fé é apenas o quê? Em vão. Eu vou ler de novo? Também vos notifico. Paulo, lembrando, notificar, informar e lembrar. Irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Gente salva pela mensagem do evangelho, pregada por ele. O qual também recebestes. Ele não tem dúvida que a igreja entendeu, creu e viu o sinal. E no qual também permaneceis. O povo se reunia, ia para os cultos. Vamos lá. Pelo qual também sois salvos. Espera aí. Esse evangelho que você recebe, esse evangelho que você afirma na salvação, esse evangelho que você vive é o evangelho que te salva. Está claro isso? O mesmo evangelho. Olha como é que eu tenho que tratar ele. Se o retiverdes, o que é reter? Praticar. Fala, reter é praticar. Entenda a prática em 3 níveis: entendimento, vontade, desejo e ação. Entende? Tem que entender. Deus conta com... Deus não quer um robô. Você entende? É para fazer, pastora? É para fazer, não, pastora? É para fazer, não. Não, aqui, isso tem um nível. Não, pastor, eu vou fazer. Aqui, pastor, eu vou fazer. Eu entendi. Eu já entendi. Pastor, eu sei o que tenho que fazer. Me ajuda a conseguir fazer. Eu estou preso aqui. Aqui, eu estou nesse nível aqui, ó. Estou aqui. Aqui. Uma coisa é a emoção, é o sentimento, é o baque, é normal. Mas você busca a presença e a palavra e você volta. Volta ou não volta, Gina? Vou perguntar a uma pessoa que sabe, que ela já testemunhou, então eu posso dizer, a Dina sabe o que é endoidar, perder tudo que sabe, não sabe? Hoje a senhora volta sim ou não? Sem culpa, sem dor e com ânimo para fazer diferente. Testemunho. Que a pessoa fala assim, pastora, é porque a pessoa pensa que só a dor dela que é só ela que endoida, é só ela que desequilibra, é só ela que perde a força. Não é. Só que você recebeu uma mensagem mais forte do que o registro do pecado em você. A mensagem que você recebeu, Eduardo, é mais forte. Oremos pelo Eduardo, porque o Eduardo, ele vai ser um grande homem de Deus. Eu queria que a igreja entendesse isso. Ele é um menino grande, enorme, mas um menino. Hoje eu quero encerrar o culto orando pelo Eduardo em cima do púlpito. E vai ser forte. Porque ele tem um chamado, porque esse menino ele tem uma força. É que vocês não conhecem eu queria que essa igreja amasse. Como eu amo. Tá lá, ó, parece que eu nem vejo o Eduardo. Eu chego aqui, ontem ele não veio na reunião de homens, não veio no Luquian, e depois fala que quer casar. Felipe pode casar se não vir na reunião de homens? Não. Hashtag fica dita pelo irmão Felipe. Homens, deixa eu contar um segredo aqui. Tem homem velho que tem medo da reunião de homens. Depois você vem chorando, tá bom? Que aí a gente trata no microfone. Sabe que microfone trata? Tá! Próxima reunião de homens. A pessoa lembra ou não?
imagina se ele chegar aqui, pastor, pá! Vem lembrar de homens! Pode até não vir, mas que vai lembrar, vai. Fato. Eu preciso do obreiro Marcos no reunião de homens. Ontem ficou marcada a ausência dele aqui, porque ficou claro que precisa de homens para aconselhar homens, obreiro Marcos. E o Senhor tem chamado, o Senhor tem bagagem, o Senhor tem testemunho, o Senhor tem fé. Real. Gente, tá dando para entender que a gente vai ter que levantar ou não? Eu não sei se estou conseguindo ser clara. Deus não vai mais ficar passando a mão na nossa cabeça. Olha para mim. Pode ficar, toda vez que eu falo que fica um monte para trás, fica ou não? Tá para ficar. Você escolhe se você vai querer ficar com os mortos, embaixo das moscas. Se você se levante para a misericórdia alcançar com um pente mais fino, pela força da própria misericórdia, a vontade daquela pessoa. O que dá para fazer? Fala, pastor, eu estou ouvindo essa palavra, ela fala tão pouco comigo. E com a igreja? Porque você não é você, você é a igreja. Essa é a mensagem para a igreja. Ela é pertinente, ela é real e ela é atual. E eu sempre digo, não deixe o inimigo grudar em você. Alguém aqui já assistiu luta de sumô? Aqueles gordões lá? Aí fica aquela coisa assim, né? A briga parece que vai ter um empate. Acaba quando um consegue grudar. Eu não. Se ele grudar e conseguir jogar o peso, é nocaute. A fé, a intercessão da igreja não está deixando o inimigo grudar em você. Ele gruda, a espada vem, puf. Mas se você permanecer rejeitando essa fé, ele vai grudar e pode ser que a gente não consiga tirar. É sério. Essa igreja está vivendo um dos momentos mais sérios. Vamos lá. Pelo que também vos sois salvos, e se retiverdes tal como vou tenho anunciado. Tá bom, como é que é a sua salvação? É pelas metades? É aceitando o fracasso? É uma salvação que não tem a ação completa? Ela não alcança a loucura? Ela não vence a sua teimosia? Ela é derrotada pela sua depressão? Ela esbarra no seu desejo? Ela é nocauteada pela sua fraqueza? É essa salvação que foi anunciada? Não. A salvação que foi anunciada, fala comigo, tem ação. Tem ação. Vitoriosa. Vitoriosa. E completa. A gente precisa compreender que há um esforço. Por que Paulo falou assim? Eu esmurro. Vai lá, José, 1 Coríntios, capítulo 9. Verso 27, já foi embora a hora. Pastora Cris, recebe a unção de pregar em 20 minutos. 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de forma alguma, eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. A gente decora uma tradução e depois lê sem ler. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que é esmurrar o corpo? Fala assim, mandar em mim. Pela mentalidade que eu recebi da salvação. Fala de novo, esmurrar o corpo. É eu mandar em mim. Pela revelação que eu recebi pela fé. Através da salvação. Em Cristo Jesus. Você precisa fazer isso. O que ele está dizendo aqui? Que tem gente que pensa assim, eu fui salvo, eu estou na igreja, eu evangelizo os outros, eu oro e a pessoa é curada. Então, eu criei meus filhos na igreja, está tudo bonitinho, então eu estou.
Você tem que evangelizar, você tem que fazer o que tem que fazer e você não pode ser reprovado naquilo que você prega. E quem tem que saber disso? Você. E a necessidade de entender que a interação do seu coração com a palavra, o que te coloca no jogo, fala comigo, primeiro amor. Primeiro amor. Ninguém entende isso. Eu mudei a frase para ficar mais fácil. Assim, o que me coloca salvo é amar a Jesus, em primeiro lugar. Ficou mais claro? Fala primeiro amor, não. E de todos os amores que eu tenho, o amor por Ele é o maior. Isso tem que acontecer com você. O que é que colocou Pedro no jogo da salvação? Amor prioritário por Jesus. Amas-me mais que os outros? Amas-me? Tu me amas? Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? A advertência contra o pastor da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha obras, defeitos, mas Jesus estava no meio dela. E o que ele disse para aquele pastor? Tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Não, tenho contra ti que você deixou de me amar em primeiro lugar. Aí a pergunta, o que aquele pastor amou em primeiro lugar? Talvez seja a igreja, talvez seja a obra que ele fazia, o ministério que ele tem, talvez os seus interesses, talvez os seus sonhos, talvez as suas dores, talvez os seus méritos, talvez a ele mesmo, talvez alguém, talvez o passado que você não se liberta, se é apegado, você não rompe. O verdadeiro amor não te traz a segurança que os seus pais te trouxeram, o abandono que a sua mãe te trouxe. Pastora, você está falando de coisa pequena? Minha mãe me abandonou. Você sabe o que é isso? Não, minha mãe nunca me abandonou. Você pode imaginar, Afonso? Mas eu sei que o amor de Deus é maior do que o amor da mãe. E a insegurança que o amor da mãe deixou, o amor de Jesus coloca. Eu só tenho que confiar. O problema é que eu fico fixada na mãe e eu não olho para Jesus. E eu coloco outros amores. Às vezes por eu não ter este amor por mim, porque nem toda mãe que odeia, ela mostra a cara de que odeia. Existem mães que transmitem para a criança o fardo que ela é. O quanto que ela sofre para criar aquela criança. Quantas noites mal dormidas. Como foi difícil para ela. Só que a mente infantil não consegue assimilar o que uma mente adulta tem capacidade de administrar. Então entra naquela criança uma culpa por existir. E aquela criança, ela não acredita que dará conta, porque ela acha que a mãe não deu, o pai não deu, e ninguém sabia o que fazer com ela. Então o que ela faz? Ela não vai, dificilmente ela vai ser uma encostada. Ela elege uma profissão, ela elege uma faculdade, ela elege uma função na igreja, ela elege uma ajuda ao próximo. E o que ela está fazendo de fato? Ela está dialogando com o amor não recebido por parte daquela mãe e daquele pai. E aonde que está a salvação de Deus? Distante dela. É por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora. Sabendo a revelação, eu vou sem medo. Ele vai comigo. Sabendo a revelação, eu vou sem medo. A igreja precisa aprender a andar em revelação. E quando eu não tenho, busca. E quando não tiver, não sai do lugar. Gaste energia buscando revelação. Falando da interação do coração com a fé, na parábola do semeador, 2 tipos de terra. A salvação foi recebida e não foi tomada a efeito por causa da interação do solo com a semente. A primeira semente não teve chance, o passarinho falou comigo, acabou. Mas os outros 2 solos,
a semente germinou. Um não tinha espaço, terreno pedregoso. O outro, o mato cresceu em volta. Os dois germinaram. Hebreus capítulo 3, finalizando agora, enfim, versos 12. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vede, irmãos, que nunca há de qualquer de vós um coração mau. Ele está falando para a igreja ou não? Ele está falando para irmãos em Cristo, irmãos salvos, falando para mim e para você. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Pastora Cris, ele está dizendo que uma pessoa salva, que recebeu o amor de Deus, que amou a Deus em grande medida, pode, por causa de um coração mau, se separar de Deus? Está dizendo ou não está? Olha lá. Antes, você que não... Pastor, eu não gosto que ninguém fala nada comigo porque está me julgando. Okay. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Você dá espaço para alguém te exortar? Ou você tem defesa contra a sua ruindade escancarada? Eu falei, mas não foi por mal, eu não reconheço o mal do que eu falei. Eu falei sem amar, eu falei sem pensar. Mesmo a pessoa dizendo, eu não me importei com o estrago que eu fiz. Bom, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas como quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E se vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pastora Cris, eu não gosto quando a senhora fala que a gente pode perder a fé, perder a salvação. Então tá bom. Então vamos falar de perder a fé. É que é vício, né? Perder a salvação, eu estou acostumada. Tá bom. Mas se você perder a fé, você perde a sua salvação. Agora, pastora Cris, então o que é que me faz chegar lá? Se coloca de pé para o seu ouvir melhor. Você vai entender isso. O ministério de louvor pode tomar o lugar. O que me faz chegar lá? Eu queria que você olhasse para mim sem entender. Uma vez que eu recebi a salvação, não é apenas com o meu esforço que eu vou reter minha fé. Compliquei? Deus não trabalha sozinho. Só com o meu esforço eu não consigo. Então, porque aquele que me chamou também me predestinou. E o que me predestinou também me justificou. E o que me justificou também me glorificou. E o que começou a boa, quem começou a boa obra? Então, como que eu termino essa boa obra? Com a minha participação, usando as armas que Ele me revela. Vou repetir essa parte? Como que eu termino essa jornada, Nivaldo? Além de fazer a minha parte pelo meu próprio esforço, além de esburrar o meu corpo, além de me apoderar, usando a própria fé que Ele me deu. O que é usar a própria fé que Ele me deu? Fazer votos, trazer ofertas, fazer oração e jejuar. A salvação se completa. Ficou claro isso?
Levanta sua mão direita para o alto. Se apresenta a Deus. Fala, eu não cheguei ao Monte Sinai. E chegar no Monte Sinai foi forte, tá? Teve relâmpago, trovão. Até Moisés ficou com medo. Eu já li esse texto várias vezes aqui. Mas o apóstolo disse em carta aos Hebreus que nós temos chegado. A cidade de Jerusalém está no céu. Você entendeu ou não entendeu? A cidade que está no céu, você chegou lá. O poder de Deus é muito maior lá ou no monte. O que você acha? Então se aproxima da Nova Jerusalém agora. Vai lá. Nós temos chegado à Universal Assembleia. Junto com você tem uma igreja enorme, que está na Europa, que está na Ásia, que está na América Central, que está na América Latina, que está nos confins da terra, e tem uma parte da igreja triunfante, que já morreu, mas está ligada a ele, no mesmo propósito, pedindo a mesma revelação. Você entendeu isso ou não? Pedindo o mesmo poder, no mesmo propósito, porque a era dele já passou, mas agora é a nossa, e há uma expectativa, assim como chegou Paulo, chego eu, chegou João, chego eu. É muito forte, gente. Fala, Senhor, eu quero confessar, eu preciso te amar em primeiro lugar. Qual é o seu problema? Ama ele em primeiro lugar. Você vai ver que a força para vencer, o discernimento, a resistência, meu Deus, amas-me. Fala, Senhor, eu preciso te amar, eu quero te amar. Aqui, eu entendi e eu quero te amar. Senhor Jesus, venha sobre mim. Fala com ele. Senhor Jesus, venha sobre nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus, os meus medos. Tem uma música, acho que o Ministério do Amor já cantou, que assim, retira meus medos, toda timidez, toda prepotência, me ensina-me a lutar como sereno. Esse é o Espírito. Mesmo eu sendo pequeno, Isso. pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não guarda a espada, vigia, confia em todas as horas. Toma posse dessa autoridade. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Põe sua mão direita sobre a sua cabeça agora. Enquanto o Ministério de Música continua louvando, você vai pedir para esta fé a salvação como Cristo te trouxe. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar
ajudou, Senhor. Obrigada. Ebenezer! Aleluia! Depois o louvor de graças a Deus, porque nós estamos cercados por um grande número de testemunhos. Aleluia! Ei, a glória desceu na vida de Moisés, de Abraão. Tem gente que não está entendendo. É que, deixa ele entrar. Ele tem que te tocar. Esse é o momento que, se ele não te tocar, foi em vão a sua vida até aqui. E eu conheço um Deus que toca. Eu conheço um Deus que toca no profundo do coração. Desce com a sua graça, desce com a sua luz, traz uma restauração, espírito de consolo. Esta pessoa que está cega, fecha os caminhos do fracasso. Ore por alguém que está deitado na cama do fracasso. Caiu, está perdido, tateando como o céu, amando mais o pecado. Pede com força por essa pessoa agora. Fala: Senhor, coisa triste, vai sofrer ainda mais, vai para o inferno no final. E isso não é o pior, depois de ter te conhecido. Fala: visita os irmãos dessa igreja, visita as brechas, fala a falta de amor da liderança minha, falta de amor do altar, falta de amor dessa pessoa para com a igreja. Mas existe uma salvação que pisou aqui na terra, que teve um efeito. Fala: aquele que ninguém nunca viu, ele conheceu. Isaías falou que ele foi manifestado na terra, ele foi crido pelos anjos, ele foi anunciado entre os gentios, e ele foi recebido na glória, no nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Fala com ele: Jesus, eu quero te conhecer. Já vou encerrar a reunião, mas você tem que conhecer quem ele é. Ele é o eterno que entrou na história, que cumpriu o seu papel, que levou sobre si os meus pecados, que morreu perfeitamente por mim e me colocou em conexão com o céu. Fala com ele: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, esse foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, fé, recebido na glória, foi recebido na glória, oh, na glória, oh, na glória, foi recebido na glória. Você que está fazendo sua campanha no sal, faz o sinal com a mão e eu vou te dar uma direção de fé. Vai pegar esse sal, você vai levantar para o alto e você vai chamar a glória para esse sal. A glória do sal. Pastor, por quê? Porque sabia que lá em Apocalipse, Jesus revelou
a pessoa dele a João. Tem gente que fala assim, eu queria ler Apocalipse para entender sobre o anticristo. Não é sobre o anticristo. Eu queria ler o Apocalipse para mim entender sobre o fim do mundo. Não é sobre o fim do mundo. É sobre Jesus Cristo ressuscitado. O Pai quis que a igreja soubesse que o crucificado está na glória. Que foi dado para ele a chave da cidade. Que foi dado para ele o livro da vida. Que ele tem dignidade para conduzir os eventos em glória. Você entendeu essa parte? Entendeu ou não entendeu? Se você entendeu, levanta bem alto esse salmo. O que tem que ser tocado com a glória? Fala, eu quero visão certa, fé certa, eu quero cura, adesão certa à minha fé, eu quero comunhão, eu quero estreitar a comunhão, mas eu quero sinal, porque o crucificado está glorificado e mandou uma carta para a igreja. As 7 igrejas também representam a igreja de todos os tempos, inclusive eu e você. E nesta carta é revelado o Cristo ressurreto, o que abre o livro da vida, o que tem a espada na mão. Aleluia! O que venceu e desce para vencer. Aleluia! Apresente para o Senhor, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui de graça. Aonde o inferno tem que resistir e tem pessoas que tem que colocar esse sal na cabeça. Sal na cabeça. Para mudar entendimento de salvação. Com fé. Com fé. Essa vitória está na glória. Está na glória, vai descer. Junto com ele. Muita fé. Foi recebido. É o Senhor Jesus. Aleluia. Queria chamar o Eduardo aqui na frente. Queria chamar o Alan. Queria chamar o Luciano. Queria chamar o Marcelo. Pode subir aqui. Queria chamar a obreira da Celi. Ela vai pegar um sal. Abençoe as mãos da obreira da Celi. O Senhor usa ela para jogar o sal, você sabia? Eu mostro o sal que ele dá. E ela vai colocar esse sal no chão, que eles vão pisar em cima, tá, obreira? Sem chinelo. Se tiver aqui, eles podem tirar. Estou esquecendo alguém? Não. João Pedro, como assim, gente? João Pedro. Todo menino, obreiros, pastores, líderes, evangelistas, tudo menino. Vou pedir para que eles fechem os olhos. Vou pedir a pastora Leite para vir cá, a estender a mão de frente para eles, a obreira da Celi de trás. E você vai estender sua mão para o alto, você vai se ligar no céu. Você vai pedir o Senhor. Talvez seja essa a oração mais séria. Porque essa oração está lá no céu, está no coração de Deus. A Bíblia diz que no caminho que foi traçado para os santos, o inimigo não anda. Esse caminho é reto. E o imundo, ele não passa por ele. Olha comigo assim, Deus Pai. A tua igreja. Apresenta. Pode pisar em cima.
Em cima do sal, vamos lá. As vidas do Marcelo, Eduardo, João Pedro, Alan, Luquian, Baruque. Senhor, nós pedimos, corta o laço do inferno, corta o laço da maldição, quebra todo engano, afasta o espírito da morte, o espírito do medo, o espírito da perdição. Visita com a tua presença a vida desses meninos, desses rapazes, para que o futuro deles tenha a ver com a primeira essência. Repete, primeira essência. Eu chamo a vida, a força da primeira essência, através do Espírito Santo, para fluir na história deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Põe seu nome no seu coração. Agradeça a Deus por essa reunião. Domingo já é culto de primícia, pastora Bem. Olha para mim. Prepara a sua oferta de primícia. Vai ser um culto especial. Se você crê, não esquece seu alimento. Jejua para Deus te dar um valor de oferta. Peça o primeiro amor. Porque você vai se apresentar em busca desse primeiro amor. Nós vamos ministrar o primeiro amor. Mas aqui, ministério de louvor, vem na missão. Vem para ligar no céu e levar